E aí pessoal do oitavo ano, bom dia, boa tarde, né? Começando aqui mais uma aulinha, uma continuação da aula de geografia, falando um pouquinho da organização política e econômica, né, do século XXI. A gente está vendo aí sobre as características internacionais, falamos de ONU, falamos de África, das organizações, né, da OCDE no mundo, da OEA na América, né? Falamos ali das ajudas internacionais, né, da Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, né, da Organização Internacional do Meio Ambiente, né? E agora falando um pouquinho dessa organização política e econômica do século XXI, como que ela tem funcionado aí, ainda dentro do contexto, principalmente trabalhando com a questão da ONU, que é da Organização das Nações Unidas. Vamos tentar entender o que eu quero dizer aqui, né? Nós já sabemos o que, né? Atualmente, no século XXI, o que acontece, né? Hoje, até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, nós tínhamos o foco principal que era o que? Dos países para demonstrar maior poder no mundo era investimento no setor militar. Agora a coisa já não está mais assim, né? O poder militar hoje já não é mais tão importante assim. Por quê? Porque dificilmente terá mais grandes guerras internacionais como foi a Segunda Guerra Mundial lá na década de 40, né? O pessoal investe e tal, garante a segurança, mas não tem mais tanto foco. A característica hoje é o que? Buscar principalmente o desenvolvimento econômico, né? O que o pessoal mais busca aí, né, no mundo. Para quê? Isso é o desenvolvimento econômico, é a riqueza hoje, né? A capacidade, a influência econômica que dá mais destaque no mundo. Tanto que hoje as maiores potências do planeta, elas são aquelas que são também potências do que? Econômicas e comerciais. É o que mais chama atenção no planeta hoje em dia, né? O que são as características econômicas e comerciais. E aí nós temos quem aí destacando no mundo, né? Estados Unidos continua como grande, né, potência econômica, a União Europeia, né? Por quê? Porque juntando todos os países da Europa que formam a União Europeia, ela forma um bloco tão forte como os Estados Unidos. Só que ali você tem alguns países que ainda se destacam mais do que os outros. Nesse caso é quem? A Alemanha, França, Reino Unido, né? Pode colocar ali Itália e Espanha também, e Bélgica, né? Mas esses três são os que mais destacam na União Europeia. Japão, né, grande potência, avanço tecnológico internacional, e é claro, né, a grande potência tecnológica e também econômica, que é a China. Então, por causa disso, o mundo está dando uma reorganizada hoje na questão da influência internacional, né? Então, vamos continuar, né? Então, o que acontece? E é claro que na ONU também nós temos essas questões. Nós já falamos o que? Em relação à ONU, né? A principal função da ONU é o que? É tentar manter o que? A paz entre os países, né? Só que, claro, de maneira mais imparcial possível, né? E o que está acontecendo ali, né? Aí nós já vimos, né, principalmente o Conselho de Segurança da ONU. Só que envolve outras questões internacionais que, né, alguns países não têm respeitado muito o Conselho de Segurança da ONU, inclusive países que fazem parte do Conselho permanente, membros permanentes da ONU. Então, o que acontece? Depois do fim da Guerra Fria, né, algumas ações isoladas de alguns países, né, têm demonstrado que um jogo de poder extremamente desigual, ou seja, uma demonstração de poder desigual e desnecessária, né, mesmo não respeitando as decisões do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, vai para o Conselho de Segurança da ONU algumas guerras, algumas vontades de entrar em conflito, vai para o Conselho de Segurança da ONU, né, entra na discussão lá, vota, assim, não é para invadir, não é para fazer a guerra, não é necessário, dá para tentar algumas ações políticas e tudo mais, né, e mesmo assim o pessoal vai lá e desrespeita. Quem é que fez isso aí recentemente, né, nas últimas décadas aí? Você tem os Estados Unidos. O que aconteceu? Ele invadiu tanto o Afeganistão, né, quanto o Iraque, tá? O Afeganistão em 2001, o Iraque em 2003, né? Essa foi o que chamou bastante atenção no mundo. Ou seja, aqui, né, mostrando aqui um dos ataques no Iraque, né, pelos bombardeiros, né, os caças norte-americanos, né? E aqui, né, a foto do exército invadindo o país Afeganistão,
né? Então foi o que? Foram ações isoladas que mesmo a ONU votando, sendo contrário, eles foram lá e falaram assim, não interessa a opinião de vocês, estou indo, estou invadindo, né? Então, essa que foi uma das características ali com isso. E teve outro também, que foi o que? A Rússia. O que a Rússia fez? Ela invadiu a Crimeia, né, que é um pedacinho pertencente à Ucrânia, e ela foi lá e tomou conta da região em 2014, né, e isso fez com que ela desrespeitasse, né, também uma ordem, uma votação da ONU naquela época. Então, o que acontece ali? O jogo político interno da ONU ele é extremamente desigual, né? Alguns países, né, que são super poderosos ali, que têm grandes influências ali, eles optam às vezes por não respeitar. Isso gera consequências internacionais aí, tanto para eles quanto para o mundo inteiro, né? Então, o que acontece ali, né? Então, exatamente por isso, né, que nós temos algumas reivindicações ali em relação ao que? Uma melhor representatividade, porque a ONU ela é composta aqui, por aqueles 5 países membros e os demais. Então, por isso que às vezes o pessoal pede muito para que tenha mais representantes no Conselho de Segurança da ONU, né, para ter o que? Uma melhor representatividade, né, e é claro, ter uma melhor distribuição dos poderes, né, no planeta. Não ficar apenas, né, com aqueles 5 que são os membros permanentes e os demais que são membros que trocam, né, a cada 2 anos. E aí você tem algumas características ali. Vocês estão buscando ali, tentando melhorar isso, né, que é basicamente o que? Colocar mais membros, principalmente mais membros permanentes, não ficar somente na mão daqueles 5, né? Inclusive a proposta inicial era o que? Incluir, né, o Brasil como membro permanente da ONU, porque o Brasil ele é a maior potência na América do Sul, né? Então o que acontece? Seria uma representatividade de um membro da América do Sul, oficial ali. A Alemanha, né, que é a maior potência da Europa, ou seja, mais um da Europa, né, além, né, da Inglaterra que já está lá, né? O Japão, que também é uma grande potência econômica e tecnológica da Ásia, né? E a Índia, que é um dos países mais populosos do mundo e que está crescendo muito economicamente nos últimos anos. Então, por isso que eles querem, né, aumentar, né, buscar colocar esses países aí, passar de 5 para 10 membros permanentes da ONU. E aqueles outros, né, que são 10, passar para 15, que é incluir mais membros rotativos também, né? Então essa aqui é a busca, né, para isso, né? Só que está conseguindo? Não consegue. Por quê? Porque ter poder é muito bom, gente. Então o que acontece ali, né? O famoso G5 ele impõe um monte de dificuldades para isso, né? Eles não querem que aumentem, eles querem o quê? Permanecer somente com esses 5 aqui. Não querem aumentar de jeito nenhum, quero deixar do jeito que está. Por quê? Porque eu não quero dividir meu poder com mais pessoas ainda, né? Então eles não aceitam muito bem a entrada de mais membros permanentes na ONU, mas está em discussão, em debate para ver se coloca ou não, né? E aí por que não coloca isso? Tem algumas dificuldades ali, principalmente em colocar mais assentos permanentes. Principalmente, olha só, qual que é a principal característica, né? Vai ampliar de 15 para 25, aumentar mais 5 permanentes e aumentar mais 5 rotativos, né? Só que, contudo, lá, né, os principais jogos de poder contribuem para que essa mudança não aconteça. Por que eles não querem que aconteça, né? Você tem ali alguns fatores ali, ó. O Brasil ele quer entrar como potência da América Latina, só que nós temos concorrentes, né? A Argentina, o México e o Caribe também querem entrar nisso daí também, né? A Argentina não é tão forte como o Brasil, o México, né, faz parte da América Latina, mas está lá vizinho dos Estados Unidos, e o Caribe é fortemente influenciado pelos Estados Unidos. Então o que acontece? Isso impede, né, está impedindo que o Brasil consiga entrar lá. É uma das dificuldades que nós estamos tendo ali. Outra coisa, né, a Alemanha. Por que a Alemanha, né, ela não está conseguindo entrar? Exatamente porque aqui, ó, os Estados Unidos, né, ele sempre está colocando alguma dificuldade, ele não tem total aceitação, ele não quer a Alemanha lá, né? Principalmente porque os governos deles não se batem muito bem, né? Então você tem essa característica ali, né? O Japão, né, já tem um país asiático lá, que é a China,
né? E a China ela não está muito afim de aceitar o Japão lá, porque na Ásia o Japão é o principal concorrente da China, né? Então é claro que a China não tem muito interesse que o Japão possa a fazer parte lá. Então essas são as principais justificativas ali, né, que impedem, né, que outros países, né, também façam parte como membros permanentes da ONU. Então por isso que, né, uma melhor representatividade está cada vez mais difícil, né, em relação à ONU. Aí você tem outra questão internacional, que é o chamado que agrupamento de países. Esse aqui envolve apenas questões econômicas. A ONU não interage muito bem nisso aqui não. O que é isso? É quando os países eles se agrupam, né, para discutir algumas questões, nesse caso aqui, principalmente questões o que? Econômicas. Ou seja, né, lá, além da ONU, né, quer dizer o que? Além, não é a ONU aqui. Né, você tem alguns países que se juntam para quê? Com a característica de promover o desenvolvimento econômico e social. Né? Principalmente o econômico, é o que eles mais querem aqui. E aí você tem os principais grupos de países. Um deles é o chamado G7. O que é o G7? Aqui na imagem, aqui, ó, né, tá mostrando que antigamente que você tinha o G8 e de repente ele era o G7. Né? De repente passou a ser o G7. Qual é a diferença de um para o outro aqui? Ó? O que tem aqui que não tem aqui? É essa bandeirinha aqui. Ó. Né? Quem são os países do G8? Esse tem aqui e esse não tem aqui. Por quê? Vamos entender. Quem são os países do G8 e do G7? Né? Até pouco tempo atrás ele era G8 porque eram os países mais ricos e influentes do mundo. Composto por quem? Né? Claro, né? Lá. Alemanha, Japão, Itália, Estados Unidos, França, Canadá, Reino Unido e esse aqui é a Rússia. A Rússia ela entrou depois, né? Por quê? Por causa da grande influência que a Rússia tinha entre os países da antiga União Soviética. Então a Rússia ela ainda é um país muito, ela não é entre os mais ricos do mundo, mas ela é um país muito influente, né, entre os países que já foram soviéticos. Mas, né, a Rússia ela passou a fazer parte disso daqui. Né? Antigamente era G7, aí a Rússia entrou, o G7 virou G8. Né? Então você tem essa característica aqui. Só que, o que acontece ali? Né? A Rússia ela passou a fazer parte por causa da sua grande influência. Mas lembra lá que a Rússia ela desrespeitou a ONU, né, em 2014, quando ela invadiu a região da Crimeia? Quando ela invadiu a região da Crimeia, ela foi o que? Meio que expulsa dali. Não, você não promove a violência, guerras, né? Então você invadiu, né, um próprio parceiro que a Crimeia fica na Ucrânia, que era um parceiro da Rússia, né? Então você não merece ficar aqui não. Acabaram que retiraram a Rússia do G8 e aí o grupo dos países voltaram a ser o G7. O que é o G7? São 7 países mais ricos, não só ricos, ricos e influentes no mundo. Observe que a China não faz parte disso, porque a China é um país muito rico, tem um grande poder econômico, mas ela não é tão influente assim na tecnologia, no cenário, na cultura mundial. Então, né, então são os países, né, mais ricos e influentes, formados principalmente Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Japão, Reino Unido e Canadá. Os países mais ricos e influentes do mundo. Rússia já foi quando era G8, não é mais. Né? Depois tem o G20. O que é o G20? Se o G7 é os 20 mais ricos do mundo e influentes, o G20 é composto pelos 20 mais ricos do mundo. Né? As 20 maiores economias do mundo, né? Criado ali em 99. Qual é o objetivo desse grupo? O objetivo é criar o quê? Favorecer para fortalecer a economia e incentivar o comércio internacional. Quais são esses países? Né? São todos esses aqui. Né? Austrália, Argentina, Turquia. Né? Aqui tá em inglês aqui, que é a bandeirinha mundial, tá? Mas dá para a gente entender aqui. Né? Então nós temos aqui os 20 mais ricos do mundo. Quem está aqui, ó. A quem está aqui fazendo parte, né? Do G20, o Brasil faz parte, porque o Brasil ele é um dos países com maior comercialização,
com maior comercialização e com maior influência no mercado internacional do mundo. O Brasil faz parte do G20. O foco deles, né, principalmente é o que? Melhorar e incentivar a economia mundial, né? Então, o que acontece? Então, essa aqui é a situação que é dos blocos, né, dos grupos de países, das questões internacionais relacionadas, né, ao comércio e à economia mundial. E nesse contexto, vai criando também, gente, algumas diversidades, né, algumas concorrências ali, competências, principalmente aqui, ó, entre os dois que estão crescendo muito nos últimos anos ali, né? Vamos tentar entender um pouquinho como é que está a questão comercial ali, né? As relações econômicas, né, entre Estados Unidos e a China. Aqui eu acho que está errado, só um minutinho. Então, o que está acontecendo aqui, né? Vamos tentar ver aqui, ó. Opa, vamos voltar, né? Aí você tem as disputas ali, algumas relações comerciais ali que vem acontecendo aí nos últimos anos, né? Alguns crescimentos econômicos que têm incomodado ali alguns outros países, principalmente o que? O crescimento econômico da China, né? Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso aqui, né? O que acontece? A China tem a maior população do planeta, né? Terceira maior extensão territorial do mundo, e é claro, como ela tem a maior população do planeta, ela tem um mercado interno, um mercado consumidor simplesmente gigante, né? Cresce muito a economia chinesa, sempre foi grande e está crescendo demais nos últimos anos. E isso, é claro, tem incomodado as principais potências mundiais, principalmente o G7 e principalmente os Estados Unidos, está ficando muito incomodados. Tem que lembrar uma coisa, né? Ninguém quer perder a supremacia, ninguém quer perder o fato de ser o principal mais influente, né? Então, o que acontece? Desde 1980, a China tem apresentado o quê? Um grande crescimento econômico, industrial, né, e superávites comerciais. Isso é o que? Relacionado à exportação, né? Então, está crescendo muito essa questão em relação à Índia, à China, né? Superávit comercial quer dizer o quê? Que você compra mais, que você vende muito mais do que compra. Então, a China está crescendo muito com a sua economia. Além do crescimento econômico da China, né, a China tem investido muito no setor militar, né, investido muito em armamento nuclear e seus exércitos. Isso está dando uma grande pulga atrás da orelha dos Estados Unidos, né, porque eles não têm muita noção do que a China está crescendo e se desenvolvendo ali. E é claro, né, a China está crescendo tanto e óbvio que o objetivo dela é o quê? Melhorar, crescer muito com a economia e se tornar, né, uma nova grande potência econômica e militar do planeta. E é claro que isso está incomodando muito os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos ele é meio que dependente da China, ele precisa das coisas da China, né? Então, olha só esse gráfico aqui, ó, mostrando o que? O chamado déficit comercial dos Estados Unidos em relação à China. O que é o comércio? O comércio entre os dois. Ambos vendem produto e compram um do outro. Só que a China está lucrando muito mais do que os Estados Unidos. A China vende mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos vendem para a China. Então, olha só, déficit comercial quer dizer o quê? Que os Estados Unidos comprou mais 419 bilhões da China, né, em relação ao que a China comprou dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Né, a China está crescendo muito, né, principalmente em relação ao grande poderoso, né, os Estados Unidos. E isso está registrando o que? Mostrando o crescimento chinês. Olha só, os Estados Unidos, ele ainda, né, o de rosinha aqui, ó, ele ainda é o maior do mundo, né? Você vê que tem uma distância bem grande aqui. Mas o que incomoda é como que a China está crescendo, porque o caso deles está crescendo também, mas cresce de maneira mais lenta. O da China já está crescendo de maneira mais acentuada, né? Inclusive a China já passou o Japão na economia, né? Em 2010, olha aqui, ó, 2008 até 2010, né? A China começou a passar o Japão na economia e está alcançando os Estados Unidos. Observe que a distância, né, entre aqui e aqui já foi gigante. Hoje a distância daqui até aqui, ó, já não é tão grande assim mais, né? E segundo a estimativa nesse gráfico aqui, ó, que a China crescendo cada vez mais e os Estados Unidos crescendo menos. Qual que é a estimativa? É que por volta ali de 2025, por aí, ó,
a economia chinesa ela vai passar a ser maior do que a dos Estados Unidos. É isso que incomoda tanto os Estados Unidos. E é claro que eles estão tomando algumas medidas, né, para isso, que é o que? Medidas de proteção de comércio. O que está acontecendo ali? Né? Tá acontecendo a principal chamada guerra comercial. O que é a tal da guerra comercial? Guerra comercial, claro que é uma guerra, mas é uma disputa comercial, aonde o que? Né, entre dois ou mais países, nessa guerra envolve o que? Né? A busca, claro, por novos mercados, aumentar as vendas e, é claro, né, se não fosse uma guerra, né, tem que fazer o máximo para prejudicar o seu concorrente, para frear o seu concorrente. E aí as práticas mais comuns é o que? Né? As práticas mais comuns é o que? Envolve principalmente, né, intensificar as chamadas medidas protecionistas. O que é a medida protecionista? Espera que está dando errado toda hora aqui. O que é a medida protecionista? Geralmente ela está o quê? Né? Geralmente são impostos criados para dificultar a exportação do rival. Ou seja, os Estados Unidos eles têm criado muita medida protecionista para a China. Ou seja, para o produto chinês, quando for chegar nos Estados Unidos, para o produto que sai da China em direção aos Estados Unidos, ele vai ter um imposto extra. Né? Para quê? Para que esse produto ele chegue nos Estados Unidos ainda mais caro, para que as populações comprem menos produtos chineses e comprem mais produtos americanos. Né? Isso é que é a chamada medida protecionista. Exatamente por quê? Porque a China ela já está vendendo muito mais do que os Estados Unidos. Vamos ver aqui, ó, né? As principais tensões e disputas aqui. Né? Os Estados Unidos eles precisam da China. Por quê? Por causa da mão de obra barata. Né? Então, os produtos chineses realmente eles conseguem fabricar de um jeito mais barato que os Estados Unidos. Eles compram o produto para revender no seu país, principalmente peças e equipamentos. Né? Muitas vezes o produto, né, o computador lá, o iPhone, por exemplo, às vezes está lá, Made in USA, né, feito nos Estados Unidos. Mas se você abrir ele, os componentes dele são feitos na China. Né? Então, o que acontece? Né? Por quê? Para baratear a produção, porque a China ela consegue fazer isso de um jeito mais barato, principalmente porque a mão de obra na China é muito barata. Né? Então ela consegue fabricar produtos mais baratos. Os Estados Unidos precisam disso daí. Né? E aí o que acontece ali? Só que é claro que eles precisam de comprar, mas né, não querem que a China cresça tanto assim. Então eles fazem aqui as chamadas ameaças tarifárias, né, e dificuldades, né, de importação de produto chinês. Por quê? Né? A China está crescendo muito com desenvolvimento tecnológico, né, incomodando tanto os Estados Unidos como as principais potências do mundo. Por quê? Como eu tinha falado, né, além dela conseguir fabricar produtos de muita tecnologia, ela consegue fabricar a baixo custo. Por quê? Tem mão de obra qualificada e barata. Né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos eles têm ampliado suas medidas protecionistas para tentar promover. O que é isso? Né? Olha só, as 10 principais importações que enfrentam aumento de tarifas, ou seja, o produto chinês, quando vai entrar nos Estados Unidos, eles têm que pagar um imposto extra, né, que é a tarifa alfandegária. E essa tarifa está sendo o quê? Aumentada cada vez mais. Né? Aí está aqui os principais produtos aqui, né, que mais entram, que vêm da China para entrar nos Estados Unidos. Você tem equipamentos de telecomunicações, nesse caso, né, principalmente telefonia celular. Você tem placas e circuitos de computador, que a maioria é fabricada, né, na China. Né, aquele seu computador lá, o Intel, né, o AMD. Né, então, o que acontece? Né, o componente interno dele é fabricado na China. Né, processamento. Aí você tem, né, aí vem equipamentos mais básicos, peças de computador, móveis de madeira, né, equipamentos elétricos, né, que é o conversor estático, né, material de construção, nesse caso aqui é para fabricação de piso e azulejo. Eles não importam, eles não compram piso e azulejo, eles compram o quê? O revestimento que faz o azulejo para dar aquela pintura bonita. Isso vem da China. Né? Cadeiras, peças para carro, brinquedo, roupa, calçado, um monte de coisa vem da China. Né? Não só para o mundo inteiro, mas principalmente para os Estados Unidos. Por isso que eles estão aqui. E eles precisam disso.
Só que isso está fazendo com que a China cresça cada vez mais. Isso está gerando muito problema, muita tensão comercial, né? Tanto no G7 quanto no G20. Né? E é claro, junto com a China, outros países vão crescendo também. Né? E por que incomoda tanto? Porque ninguém quer perder a supremacia, deixar de ser o todo-poderoso. E a China está chegando lá. Né? Então, gente, por hoje é só. Próxima aula a gente continua. Belezinha? Até mais!